Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Estamos aqui para mais um encontro semanal, reflexões bíblicas, uma inspiração com a palavra de Deus. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que a sua vida já está sendo agraciada, abençoada. Aleluia! O tema de hoje, armadura de Cristo. Uau! A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, a palavra diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de vestir a armadura de Deus, é essencial compreender que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Precisamos ser fortalecidos no poder de Deus, pois somente nele temos a capacidade de resistir às ciladas do inimigo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais e, por isso, precisamos de proteção divina. A armadura de Deus nos é dada para permanecermos firmes diante das investidas malignas. Sem ela, somos vulneráveis e facilmente enganados. O diabo usa dúvidas, medos e tentações para nos desviar da verdade, e apenas a armadura espiritual pode nos manter protegidos. A obediência à palavra e a oração constante são fundamentais para estarmos preparados para essa batalha diária. Buscar nossa força em Deus significa desenvolver uma vida de intimidade com Ele. A oração, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros cristãos nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Assim como o soldado se prepara antes de ir para o combate, devemos estar sempre revestidos da presença de Deus, confiando que Ele nos dará vitória. Vamos lá. Parte da nossa força para lutar contra o mal vem das nossas experiências do passado, do encorajamento de outros e do nosso conhecimento da verdade nas Escrituras. No fim das contas, no entanto, nosso poder vem do grandioso poder de Deus. O apóstolo Paulo usa sua carta aos Efésios para lembrar cristãos de que este poder é o que ressuscitou Jesus dos mortos, conforme capítulo 1, versículos 19 a 20. Através daquele poder em nós, Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, conforme Efésios 3, versículos 20 a 21. Mais importante de tudo, ao colocar nossa armadura espiritual e nos dedicar à disciplina espiritual, Deus nos abençoa com seu poder e força. Podemos ser fortes no grande poder de Deus. Antes de pular para a segunda parte, eu gostaria que você prestasse atenção. A mente é a porta de entrada da sua vida. Ela faz toda a diferença na qualidade de vida que você vai ter, e a razão para isso não é complicada. Você é resultado daquilo que pensa, da sua autoimagem. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, versículos 6 e 7. A Bíblia fala que podemos escolher a morte ou a vida. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Deuteronômio 30, versículo 15. A morte e a vida entram por meio de sua mentalidade, por isso, se o inferno achar lugar para fazer seus pensamentos crescerem, ele ganhará espaço na sua vida. Outro ponto encontramos em Isaías 26, versículo 3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Seus sentimentos são um fator importante na sua jornada de fé, mas não deve ser mais importante do que a sua crença na palavra de Deus. As emoções geralmente são fruto daquilo que os seus olhos enxergam. Logo, elas são altamente influenciadas pelo que acontece ao seu redor. Se está tudo bem, seus sentimentos estão bem. Contudo,
Se o mundo está desabando, a tendência é eles estarem caminhando para o caos também. O inferno se aproveita desse fato, pois sabe o impacto que os sentimentos podem ter em nossas decisões. Por outro lado, seu Pai tem a solução para você sair vitorioso desses momentos: vestir a armadura de Deus. Segundo ponto, parte da armadura. A armadura descrita em Efésios 6, versículos 14 a 17 é composta por diferentes elementos, cada um com um significado profundo. O cinto da verdade nos mantém firmes, lembrando-nos da fidelidade de Deus e da necessidade de viver de acordo com a sua palavra. A couraça da justiça protege nosso coração, garantindo que estamos cobertos pela justiça de Cristo e não pela nossa própria. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz nos dão firmeza e prontidão para proclamar a verdade de Deus. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, protegendo nossa mente e coração contra dúvidas e ataques espirituais. Com a fé inabalável em Deus, podemos resistir às mentiras do inimigo. O capacete da salvação guarda nossos pensamentos, lembrando-nos da nossa identidade em Cristo e da segurança da vida eterna. Por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva contra o mal. Assim como Jesus usou as Escrituras para resistir ao diabo no deserto, devemos conhecer e aplicar a palavra para vencer as batalhas espirituais. Olha só o que diz em Romanos 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Posicione-se com base em quem você é em Cristo. Deus te levantou com uma identidade dada por Ele mesmo, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Conhecer quem você é em Cristo é o que te faz andar de cabeça erguida, apesar de qualquer circunstância ou ameaça do inferno. O objetivo do diabo é desestabilizar você para te tirar da proteção do seu Pai. Contudo, se você caminhar consciente daquilo que foi conquistado para você na cruz, verá as situações ao seu redor mudarem independentemente das investidas do inimigo. Por fim, permanecendo protegido. Em Efésios 6, versículo 18, a palavra diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem em todo o tempo. Já proferimos muitas orações desde o momento em que aprendemos a orar. Nossa primeira oração foi em benefício de nós mesmos. Pedimos que Deus tivesse misericórdia de nós e perdoasse todos os nossos pecados. Ele nos ouviu. No entanto, quando Ele apagou nossos pecados, tínhamos mais orações em favor de nós mesmos. Temos sentido a necessidade de orar por graça santificadora, constrangedora e restringidora. Temos sido levados a ansiar por uma nova certeza da fé, a confortável aplicação da promessa, por livramento na hora da tentação, por ajuda no tempo do dever e alívio do dia da aflição. Temos sido impulsionados a buscar a Deus em favor de nossa alma, como mendigos incessantemente pedindo tudo. Filho de Deus, dê testemunho de que jamais conseguiu de outra fonte alguma coisa para a sua alma. Todo o pão do qual sua alma tem se alimentado vem do céu. Toda a água que a sua alma tem bebido procede da rocha viva, Jesus Cristo, o Senhor. Sua alma nunca se tornou rica por ela mesma, pois sempre foi uma pensionista da generosidade diária de Deus. Consequentemente, suas orações ascenderam aos céus por meio de misericórdias espirituais. Suas necessidades eram inumeráveis, por isso, o suprimento tem sido infinitamente grande. Suas orações têm sido tão variadas quanto as misericórdias têm sido inumeráveis. Você pode dizer: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, conforme Salmos 116, versículo 1. Como suas orações têm sido muitas, assim têm sido as respostas de Deus a elas. Deus ouviu no dia da aflição, Ele o ajudou e fortaleceu quando você o desonrou por meio do seu temor e dúvida junto ao trono de misericórdia.
Recorde essas palavras e permita que encha o seu coração de gratidão a Deus, que tem escutado graciosamente suas pobres e fracas orações. Olha o que diz em Salmos 103, versículo 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só de seus benefícios. Orar é uma atividade considerada essencial na dinâmica da saúde do cristão, ao ponto de Paulo nos advertir: orai sem cessar. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo nos chama a atenção para um dos detalhes da oração bíblica: orando em todo o tempo. Quando oramos, entramos em comunhão com nosso Pai Celestial. E, porque Ele é Pai de todos nós, não faz sentido praticar a oração de maneira egocêntrica, como se nós fôssemos o único discípulo do Senhor. O ensino de Paulo nem é que devemos orar por alguns dos nossos irmãos, principalmente aqueles que frequentam o nosso grupo. A recomendação paulina é universal: por todos os santos. Não orar por todos os outros discípulos de Jesus é comportamento antibíblico. O exemplo foi dado por Jesus quando orou por todos os seus discípulos: não peço somente por ele, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Referência a João 17, versículo 20. Há um sem número de discípulos que oram por nós. Sem o sabermos, somos abençoados porque eles suplicam por nós. Somos um grande corpo de Cristo, nos revelou Paulo. Cada parte depende de todas as outras. Suplicar por todos os santos é levar a sério a unidade orgânica da universal família de Cristo. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, vestir a armadura de Deus não é um ato isolado, mas um compromisso diário. A oração constante nos mantém conectados com o Senhor, fortalecendo-nos para enfrentar desafios e tentações. Quando oramos em todo o tempo, demonstramos nossa dependência de Deus e permitimos que Ele nos direcione. Além disso, precisamos viver em santidade e vigilância. A armadura é eficaz quando alinhamos nossa vida aos princípios divinos, rejeitando tudo que nos afasta de Deus. A comunhão com outros cristãos também é essencial, pois nos encoraja e fortalece na fé. Por fim, confiar na sabedoria de Deus nos dá paz, pois sabemos que Ele luta por nós. Quando estamos revestidos da armadura espiritual, podemos enfrentar qualquer circunstância com coragem e certeza da vitória. Deus nos chamou para sermos guerreiros espirituais e, com sua armadura, nada pode nos derrotar. E eu encerro hoje reflexões bíblicas, a armadura de Cristo, com 3 observações importantes para a nossa vida. Primeiro, a oração nos mantém alerta nos períodos de provações. Orar e permanecer nessa disciplina é um grande desafio hoje da igreja, mas são nesses momentos que precisamos nos fortalecer ainda mais, pois teremos a direção do Espírito Santo para nos indicar o caminho mais seguro que nos levará para o fim dessa prova. Segundo, a ausência da oração nos faz agir com impulsos carnais. Sim, mesmo não sendo mais escravo do pecado, ainda lutamos diariamente contra suas influências em nossas vidas. E é nos fortalecendo em comunhão com Deus, orando e vigiando, que conseguiremos vencer as tentações. Terceiro e último ponto, tão importante quanto a oração, confirma o propósito de Deus para nós. Sim, estamos em um tempo de muitas informações e muitas delas podem nos distrair, até mesmo dentro da própria igreja, como várias direções, palavras distorcidas ou moveres sem propósito e direção de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, se não tivermos cuidado, pouco a pouco nos distanciamos do propósito do Senhor para nós. Por isso, a oração é um instrumento muito importante que nos leva a escutar a Deus e sondar a movimentação dos nossos corações. A oração ajusta o foco para que o propósito de Deus se cumpra em nós e através de nós. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Oremos.
Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia com cada um de nós. Estenda essa súplica pela minha família, pelos meus amigos, parentes queridos e a cada um que está conectado a esta mensagem. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Abba, Pai e amoroso Pastor, fortaleça-me com sua força e graça para que possa aguentar os ataques e tentações de Satanás. Estendo esta súplica por aqueles que estão impossibilitados de orar, lutando contra a depressão, lutando contra a ansiedade, fazendo radioquimioterapia, ou até mesmo aqueles que estão acamados, abatidos, falidos espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Estendo também essa súplica aos moradores de rua, aqueles que estão abandonados nos asilos, abrigos, por aqueles que estão encarcerados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.